Estamos aqui reunidos mais uma vez com a Taverna do Plutão, ou na Taverna com Plutão. No caso, Plutão... Isso vai pro vídeo. Eu não vou cortar isso, não. Passou o Plutão. Eu não vou cortar isso. Não vou cortar isso. Isso vai virar vinheta de Instagram. Tenho certeza que a Simone vai fazer isso. Estamos na Taverna com Plutão. Aqui, apesar disso aqui estar muito claro, né? Com Luiz Resina, Sofia Maravilha, Antônio Gomes Coelho. Então, eu estou falando com o sotaque da Beira. Já disseram que eu nasci na Beira, mas enfim. A gente está aqui em Sintra, pertinho de Lisboa, em Portugal. E já fizemos algumas caminhadas na Quinta da Regaleira. Também filmamos um pouco da Quinta dos Lobos, que hoje é conhecida como a Casa do Fauno, que é uma coisa espetacular. Vocês vão ver também nos vários videozinhos, ou nesse mesmo emendado que nós temos aqui. E a questão aqui é como é que está a astrologia em Portugal, a trajetória, especialmente do nosso mestre aqui, Luiz Resina. A trajetória deles dois vocês já viram. Aliás, vai para o ar no dia 4, amanhã. Eu não sei como é que eu vou colocar isso no ar, mas eu vou colocar, nem que eu não durmo. Mas, então, vamos entender aqui, a gente vai fazendo um papo mais informal, né? Uma conversa mais informal. Então, Luiz, a gente estava conversando isso lá no carro, né? Quando a gente estava vindo para cá. Como é que estava, você falou para mim que foi já a primeira vez para o Brasil convidado para falar no simpósio do Sinarge, né? Pela Maria Eugênia. Ou seja, eu não fui convidado, só fui convidado quando cheguei lá. Eu primeiro... Foi convidado quando chegou lá. Exatamente. Eu fui para lá porque uma amiga minha, uma cliente brasileira, ficou minha amiga, gostou muito do meu trabalho. E foi ela que você namorou? Não. Lá no Brasil você namorou uma portuguesa, né? Exato. Antes disso namorei uma brasileira. Libriano, né? Balança ele. Né? Exato. Você namora todo mundo mesmo. Né? É normal. Estamos a falar em 87. Jovens, né? Que deve ter sido num evento da Sarge que já estava em transição para o Sinarge. O Sinarge, o primeiro evento dele, foi bem depois, deve ter sido a Sarge. Eu sei que cheguei lá na altura, cheguei lá em outubro, e em novembro havia o segundo Congresso Internacional de Astrologia. Uhum. E essa minha amiga Zoraide apresentou-me à Maria Eugênia. Uhum. Que é um baluarte da astrologia lá no Brasil. Certo. Tal como o Luís. Tal como o Luís. Pois é. Exatamente. E parece que era para vir um americano que faltou à última da hora e ela virou-se para mim e disse, você quer falar? Eu disse, sim, quero. Maravilha. Então ele vai falar sobre o quê? E eu, na altura, veio-me assim à cabeça num relâmpago e disse, olha, vou falar de Quiron, porque era uma matéria, um assunto que eu estava a estudar na altura. E, para além disso, tínhamos acabado de fundar o centro, eu, Maria Flávia de Monsaraz e outras pessoas, fundámos em agosto de 1987, fundámos o Quiron Centro Português de Astrologia. Que era uma maravilha. Então disse, bom, está mesmo em sincronicidade, e fui falar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, exatamente. Um lugarzinho feio, né? Mas olha, isso aí deve ter sido uma das primeiras falas mais públicas, né? Uma exposição oral, uma das primeiras no mundo sobre Quiron, porque devia ter só aquele livro da Barbara Handclough, né, que ainda não era um grande livro ainda, né? Exato. E você foi uma das primeiras pessoas a abordar o assunto. Pioneiros do Quiron, exatamente. E não é uma coisa fácil. Eu estava conversando com o Luiz que a minha questão com o Quiron, ela começou com ódio a ele. Né? Não o centro português, o Quiron, o corpúsculo, né? Planetoide. O corpúsculo, aquela coisa que ninguém consegue definir o que é, se é cometa, se é planetóide, se é pedra, ninguém sabe. Mas enfim, eu tinha uma raiva daquilo que eu achava que ele era uma coisa feita para vender livro, né? Para quem estava querendo comprar e acrescentar assunto em astrologia à toa. E do mesmo jeito que eu contei para vocês que eu queria desacreditar a astrologia, eu fui estudar. E acabei me convertendo ao Quiron. Gostei demais, porque eu depois de estudar mais de 100 mapas, para ver como é que essa coisa estava realmente funcionando,
eu cheguei à conclusão que pelo menos mais da metade era absolutamente literal o mito do Quiro acontecendo com as pessoas. E isso que ele fez ali assim, arrombou uma porta, né? Eu, infelizmente, nessa época eu ainda não tinha começado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no ano seguinte com astrologia. Você vê o pioneirismo desse homem. Mas enfim, você foi lá, deu a palestra, o pessoal gostou, começou, cativou. Ainda depois disso ainda dei alguns workshops. Né? E fui convidado até para lá ficar, mas depois tinha uma filha pequenina aqui em Lisboa, né? E isso falou mais alto e eu acabei por... Tive 3 meses no Rio de Janeiro. Aí deu tempo para namorar, né? Deu tempo. Ele namorava uma brasileira aqui, aí chegou no Brasil e namorou uma portuguesa. Exato. Ela vivia em Ipanema, exatamente. Então, namorou bem. Era uma garota de Ipanema. Namorou na praia. Exato. Tá bom. E então, Luiz, você também viveu 4 anos ali na Casa do Fauno, né? Aquela que nós vamos ver também no outro vídeo. E conta aí, mais ou menos, como é que vocês trabalhavam, como é que vocês faziam, que era uma comunidade alternativa, né? No outro vídeo você também já falou isso, mas dá um detalhe aqui a mais. Sim, a história da Quinta dos Lobos, na altura... Depois vocês vão ter que falar também, porque eles frequentam a Casa do Fauno, ainda hoje. Hoje o Luiz não mora mais lá. Mas a Casa do Fauno é uma coisa espetacular. Dá para você fazer rituais de todo tipo lá dentro, né? E o caseiro morre de medo dos rituais. O que é mais interessante é o caseiro morrer de medo. Eu sempre quis fazer um ritual assim. Mas conte. Não, começou até 2 anos antes, porque houve um projeto aqui em Sintra, em São Pedro de Sintra, que é outra quinta, que era uma quinta chamada Quinta da Paciência, e juntou-se um grupo mais virado para o esoterismo, para o conhecimento hermético. Começámos a juntar, a fazer algumas sessões, e depois esse grupo dividiu-se, uns partiram para outros projetos, e houve um grupo que partiu aqui. Soubemos que a Quinta dos Lobos estava para alugar e fomos lá, falámos e alugámos. Eram quantas pessoas? Aquele casarão eram... Inicialmente éramos 5. Éramos 5, 6 pessoas. Então, teve espaço, né? Porque a casa é enorme. Então começámos por um projeto assim pequeno, mas eu depois lembrei-me logo, vamos abrir aqui conferências, convidar pessoas, e começámos com umas conferências ao sábado à noite, logo no primeiro inverno, em 2004, 2005, e começou a vir gente. As pessoas começou a se desenvolver. E como que por encanto, a divulgação não devia ser internet, né? Não tinha essa coisa tão profusa como sim, agora. não havia as redes sociais, mas já tínhamos os e-mails de pessoas, pronto. Isso potencializou bem a coisa, né? Sim. Mas era um público bem seleto, né? Era o público ligado às alternativas, sim. Tinha de tudo, né? Desde acupuntura até meditação, astrologia, magia pesada, magia leve, de tudo. A pesada é aquela coisa complicada, né? Crowley. Não, o Crowley era muito legal. Não, isso não tínhamos. Não, ali foi mais soft. O Crowley estava ali, né? Ele ficava visitando junto com o Fernando Pessoa a regaleira, né? Exato. Devia fazer umas magias sexuais ali. Sim, mas toda a Sintra tem grandes histórias ligadas com o esoterismo, o ocultismo, das magias, tudo isso é muito sempre impregnado. Muito forte, sim, né? A Serra é muito forte nesse aspecto. A Serra é pelo menos a região aqui onde a gente está andando, ela é muito saturnina. Mas sabe o que me lembra? Porque assim, é Saturno porque é da pedra, muitas pedras, a coisa é alta, o simbolismo está muito próximo, mas me lembra o Saturno, a regência de Saturno em Aquário, né? É alto e arejado, né? Bastante vento. Sim. É a única serra granítica junto ao mar. É assim, é bem forte nesse sentido. A primeira vez que eu vim, eu dei uma passada lá no Castelo dos Mouros, né? Fizemos aquela maratona de subir aquilo ali, ficando sem fôlego, mas eu me senti muito identificado com o Castelo dos Mouros. Eu fiz muito estudo de história medieval e eu vi ali uma coisa que o professor falava na sala de aula, que é como é que um único soldado, em cima tem uma guaritazinha pequenininha, né? O soldado devia ser minúsculo, né? É uma guarita pequenininha, o sujeito subia ali com aquela armadura de cota de malha, armadura, espada, lança, escudo, aquilo devia pesar mais de 40 quilos.
E ele subia aquela coisa toda e vinha uma fileira de mouros, ele saía fazendo assim, matava 200, né? Porque é impossível passar. Como é que alguém podia invadir aquela coisa? Agora, como é que os portugueses conseguiram entrar ali? Porque aquilo ali era dos mouros. Vou contar a história. Conte a história. Porque este é acho que é o único mesmo castelo no país onde não houve luta. Houve um acordo e foi entregue... Estavam matando eles de fome, fizeram um cerco? Porque é o único jeito de acabar depois com o da castelo conquista daqueles. de Lisboa. Né? Depois da conquista de Lisboa, o alferes-mor do Reinos, agora não me lembro do nome dele, mas chegaram a um acordo e foi entregue. Bom, porque eu fiquei imaginando, porque como eu não sabia disso, eu fiquei imaginando que ninguém consegue invadir um castelo desse. Não tem como, é só de avião, né? Não tinha avião. Como é que alguém vai... Então, assim, o único jeito é fazer um cerco e matar o sujeito lá de fome, porque que era uma prática muito comum. Era uma das técnicas, era. Né? Sim. E vocês estão sempre frequentando aqui, Sintra, e estão indo lá para a Casa do Fauno sempre. O que vocês fazem lá? Ai. Bem, eu conheço a Casa do Fauno, porventura 2013, 2012, alguns aí. Sobretudo em palestras. Você dá palestra ou você assiste palestras? Assisto as palestras. Na Casa do Fauno assisto palestras. Lá nunca dei nada. E tem muitas coisas variadas. De esoterismo, às vezes história. Uma das últimas coisas que eu fiz lá foi uma coisa fabulosa, que é a medicina da voz. Muito bom, gostei imenso. Portanto, tem muitos temas diferentes. E vão-se reunindo ali. Agora é diferente, na altura do Luís era uma comunidade, agora é um outro grupo de pessoas que está lá. Tem um hostel agora, né? E é muito interessante porque eles conseguem reunir pessoas muito diferentes e temas muito diferentes debaixo do mesmo espaço. É a editora da Zéfiro. Editora Zéfiro. Gabriel, exato. É onde a gente encontra os livros da Zéfiro. Eles estão publicando astrologia e ocultismo aqui? Sim, tem coisas variadas. Sim. É como a Madras lá no Brasil, né? Que a Madras publica muita coisa de todo lugar. Sim. E o dono da Madras morreu agora esse mês de maio. E uma pena, porque era um empreendedor, um divulgador de esoterismo de todas as correntes, não tinha preconceito, não tinha fechamento com nada. A Zéfiro também acho que funciona muito nesse prisma, divulga coisas variadas, não se limita apenas a um determinado tema e portanto vamos apanhando coisas muito diferentes, portanto fazem um trabalho para mim muito meritório em Portugal nessa área. Muito bacana. Sim. Claro que você tem que sair daqui cheio de livro na mala. É óbvio, né? É Feira do Livro em Lisboa. Com lá. Livros com desconto. E a Zéfiro tem lá um espaço. Quando na hora que eu estive estava fechado. Abriu às 11. Passa a publicidade em rodapé. Não, mas isso eu faço questão de divulgar. A editora Zéfiro. Quando eu vou para Buenos Aires, eu faço divulgação daqui, porque é muito boa. Vão ao Facebook da Zéfiro e colocam uma joinha. Porque vale a pena, gente, é muito bom. Tem trabalhos que são pesquisas que as pessoas não conhecem. Ficam só com o mainstream da mídia editorial. Não adianta, tem que ter a pesquisa. Como lá nos Estados Unidos tem a AFA, American Federation of Astrologers. Eles publicam coisas que você não vai achar na Amazon. Sim. Um ou outro você acha na Amazon. Mas tem coisas assim, por exemplo, pesquisas sobre quincunces. É na AFA que você encontra. Sim. Pesquisas mais profundas de astrocartografia, um diálogo entre elementos mais contemporâneos com as heranças medievais e helenistas. Isso tudo você encontra nessas pesquisas dessas pessoas, que vão ficando cada vez mais conhecidas, como o do Chris Brennan, né, com a astrologia helenística dele, que é um desta grossura. Bom a beça, e ele ainda diz que é um resumo. É um resumo. Ele pega um pouco de cada autor antigo. E ele fala muito do Retórios, ele é bem historiador naquilo ali, mas mostra como é que é a técnica, que é muito boa. Essas coisas a gente tem que divulgar, sim. E você, Sofia, o que você faz lá na Casa do Fauno? Olha, naquele círculo de Wicca que tem ali, com o pedaço de pau do Antônio, ali, que é o pau de Santo Antônio. Como é que é? O pau do Santo Antônio? O pau do Santo Antônio. Então, a minha presença na Casa do Fauno é muito recente. Foi desde o início deste ano. Eu sempre ouvi falar da Casa do Fauno. Existe assim um misticismo à volta da Casa do Fauno por ser um pub medieval, por toda esta paisagem, não é? Porque a Casa do Fauno partilha esta paisagem assim maravilhosa. E eu fui lá parar por um curso de alquimia vegetal, espagíria, e nem sabia o que ia.
senti, acreditei e fui. Espagiria é sensacional, né? Sim. Quem é que fazia isso antes, na Idade Média? Um deles, Paracelso, né? Paracelso, sim, exato. Um deles. Sim. Foi um que divulgou muito a espagiria. E tem muitas semelhanças. Muitas semelhanças não, é mesmo, tem muito a marca astrológica impressa. Não se faz espagiria, não se faz alquimia sem astrologia no meio. Né? E então é tudo uma complementariedade de estudos. Vocês estão indo todo mês? Sim. Eu fui onde eu conheci a Sofia. São encontros de um dia inteiro? Como é que é? É uma tarde. É uma tarde, sim. É uma tarde e vamos ter, já fizemos uma aula de campo, mesmo na Serra. O que é a aula de campo? Vocês vão... Vamos ver as plantas. Faz um laboratório? Vocês vão no lugar? Não estamos na fase de reconhecer plantas, identificar plantas, relacionar plantas com os planetas. Isso é o Panoramix. É. Sabe o Panoramix do Sei, claro. Asterix? Você é o druida. Eu sou fã. Eu também, eu acho muito legal aquilo. É o Já- Panoramix. E vem cá, falando em cursos, como é que está a astrologia em Portugal? Por que a minha pergunta? A gente tem informações, porque vocês estão vendo que eu viajo bastante. Eu tenho informações que há uma variação de público, de interesse e de continuidade desse público em diferentes países. Eu vou para a Argentina, em Buenos Aires, que assim, é o lugar onde na Argentina tem muito mais interessados em astrologia, eu acho, né, porque é o que eu mais conheço. Pode ser que eu esteja enganado. Mas enfim, em Buenos Aires, o Centro Astrológico de Buenos Aires, que é o CABA, e antigamente, não sei se ainda hoje está assim, mas a Casa 11, né, uma escola chamada Casa 11, que era também muito boa, eles lotavam as salas. Mas tinha mais de 50 pessoas. A menor turma lá do CABA, a última vez que eu fui, não faz muito tempo, tinha 25 pessoas numa turma de iniciantes. E tinha pessoas jovens, o que é muito mais interessante ainda, porque o público de astrologia dos anos 80 até o começo, até 2010, 2000 e alguma coisa, eram sempre pessoas de 38 para cima. Pessoas mais maduras, que estavam em busca, já viveram bastante e tem calo, né? Criaram calo. Sim. E agora estão pessoas muito mais jovens chegando. Como é que está isso aqui? Porque no Brasil a coisa diminuiu bastante. Tem épocas que aumenta-se o número consideravelmente. Um ou outro lugar pontuais, né? Tem um foco de interesse. São Paulo tem uma escola que tem bastante lugar, né? Tem bastante gente. No Rio tem um ou outro professor que chama bastante gente, mas isso também é periódico. Tá? Então as turmas são formadas, mas com números reduzidos. Começa-se com 20, 30, termina-se com 2, 3. Sim. Como estamos aqui? Bom, aqui nós começamos, talvez o boom da astrologia começou com o Centro Kiran, que foi fundado em 87. O Kiran, eu tive o prazer de participar daquele na rua Vitor Cordon, né? Sim, foi incrível. Antes disso estávamos na Lapa. Fundámos em um espaço na Lapa. Podemos dizer que 88 a 2005 foi a fase de maior expansão. E eu lembro que o primeiro ano, eu no segundo ano cheguei a ter turmas de 50, 60 pessoas. 50, 60 pessoas. E a Maria Flávia no primeiro ano chegou a ter 120 para aí. Nossa, Maria Flávia é uma máquina. Era uma máquina. Por isso tínhamos assim, chegámos a ter mais de 1000 sócios e realmente a coisa funcionava muito bem. Depois do Kiran começar a cair, tudo espalhou-se um bocado, diversificou-se e também a astrologia aqui já teve o tempo mais áureo e agora está numa fase são como ondas, todos né? os ciclos, não é? Exatamente. Apogeu, queda, renascimento, por isso estamos numa outra fase. Podemos pensar num ciclo planetário para isso, talvez? Podia fazer uma pesquisa sobre esses ciclos econômicos da astrologia, né? Porque é uma economia. Aqui o ciclo começou com Urano e Saturno em Sagitário. Quando teve a expansão. Exatamente, por isso está ligado ao ciclo americano, com a conjunção Urano-Saturno. Puxando aqui a brasa à sardinha de um bocado de lógica também, não é? Vocês criaram um produto que não havia, não é? Claro. Porque o Kiran foi assim uma inovação e foi responder à sede de conhecimento de muitos portugueses. Exatamente.
E também tem a ver com a nossa história, que apesar de tudo os portugueses ainda são muito tradicionalistas e com com antolhos. Sim, têm uma mentalidade muito fechada para determinadas coisas e muitas das pessoas que dizem que vão estudar astrologia nem querem que se saiba. Exato, sim, é um secretismo. Há pessoas que... E quando nós atendemos empresários com dinheiro que eles pedem, pelo amor de Deus, para não divulgar. E políticos. Políticos e gente com muita fama. Político corrupto, então, é o que mais tem, então não divulga. Não divulga. Eu tenho amigos que já livraram políticos corruptos da cadeia. Não porque tiraram eles da cadeia, fizeram eles cometerem a delação premiada. Para poderem se livrar do pior. Sim. Mas passaram pelo perrengue. Mas não eles divulga porque vai sujar o teu nome. Não, mas eu não posso dizer quem são. Mas eu acho que tem muito a ver com criar um produto, não é? E satisfazer a sede de saber que havia nessa altura. E depois, logicamente, que o mercado começou a ficar um bocado mais saturado. Mas agora, mais recentemente, na altura da crise, houve uma grande procura por tudo áreas alternativas para dar resposta ao que se estava a passar. Porque quando existem estas crises, as pessoas voltam-se em procura da resposta e aí verdadeiramente olham para elas. E começam a pensar... Vocês acham que está voltando esse crescimento? Não, ainda não. Ainda não, mas vai voltar com o Júpiter e Saturno em Aquário. Júpiter e Saturno em Aquário deve voltar, né? Exatamente. Eu estava pensando numa coisa dessa, isso não vai demorar muito, não. Sim. Faltam 2 anos. Ou são só 10 anos. Eu acho que toda a crise que Portugal passou tornou tudo, as pessoas ficaram muito materialistas e estão muito preocupadas com questões muito materiais, mas com a casa, com os empréstimos. A crise de longo prazo ou uma crise pontual? Porque Não, a longo prazo lá começou em Salazar. 2008. É uma crise a partir de mais 2008. mais recente. Tá. Foi a partir de 2008 em que a coisa verdadeiramente se instalou e em que eu acho que começou a haver um decréscimo de procura. Primeiro porque as pessoas também não tinham dinheiro, as pessoas começaram-se a afastar. Para mim foi quando começou o declínio da procura da coisa. E hoje em dia as pessoas ainda estão muito, digamos, agarradas a esse medo. E portanto ainda estão a poupar os dinheirinhos para não vão investir em coisas que muitas vezes não têm propriamente, no ver delas, não lhes estão a dar outra resposta, não é? Não vão investir em autoconhecimento, em melhoria pessoal. A primeira coisa que você faz é suprir suas necessidades. Quando instintivamente sentem que têm que cumprir as suas necessidades primeiras. Não é? Verdade. Esse crescimento inicial foi nos anos 80, né? Sim, começou no final dos anos 80. Nos anos 80 foi a mesma época no Brasil. Realmente é uma coisa de ciclo planetário mesmo. Vamos esperar que Saturno e Júpiter em Aquário tem um outro boom, né, de astrologia. O meu sol conjunto a Júpiter vai adorar. Vai viajar dela. Olha, o meu não está conjunto, ele fez trígono, eu estou viajando sem parar. Vocês têm a pensar que nós queremos um aumento da consciência coletiva. Vocês estão a ser muito egoístas. Nós queremos dinheiro. Não, queremos um aumento da consciência coletiva. Mas um dinheirinho também é bom, né? Sim. Trabalho é bom. E que as pessoas também tenham um acesso a mais a um tipo de realidade que não é aquela, né, focada no doméstico, focada na coisa ortodoxa. Abrir a cabeça também, né? Isso faz parte. Isso também, lembra que nós falamos? Também é prosperidade. Sim. Prosperidade não é acúmulo de dinheiro, é fluxo de informação, é ter amigos, é trocar ideias, é se expandir, é conhecer coisas novas. Tanto que quando a gente viaja, a gente volta outra pessoa, né? E isso é uma coisa jupiteriana. Desenvolvimento cultural é fundamental. E ao nosso mestre aqui, há quantos 2 milhões de anos você faz astrologia? Eu comecei a estudar em 78 e passados 5 anos comecei a tornar-me profissional da astrologia. Dei o meu primeiro curso em 83. É uma pessoa paciente, né? 5 anos. Demorou 5 anos. É uma pessoa paciente. Eu demorei 3. 2,5. Me colocaram para dar aula na marra. Morrendo de medo. Tinha que me sentir seguro. Eu com medo. Me colocaram na marra. Você vai dar aula porque eu não posso dar aula. Você é o único que vai saber dar aula no meu lugar. Eu tive que fazer isso. Tremendo na base.
E você é filósofo também, né? Formado em filosofia. Sim, estava. Não cheguei a acabar, saí. Eu fiz um bocadinho o percurso idêntico ao Fernando Pessoa. Esteve na Faculdade de Filosofia em Lisboa, saiu a meio, eu saí a meio, e fui autodidata em termos de astrologia, ele também. E Foi um bocadinho, eu segui, também, e fui né? parar à astrologia por causa do Fernando Pessoa também. Isso é tudo Eu curioso. agora estava a ver que o Luís ia dizer que também tinha sido contabilista. Ele também tem Saturno no oitavo. Onde é que está o teu Saturno? Não. Onde é que está o seu Saturno? Na 6. Na 6? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar com sistemas administrativos. Exato. Incrível, né? É inescapável isso. Eu nunca trabalhei com essas coisas. Eu não tenho Saturno nem na 6 nem na 8. Está na 7. É muito mais complicado. Os oponentes, não só os aliados, mas os oponentes, eles são sempre muito bem preparados. Não subestimos o Saturno em qualquer casa. Cada um sabe das suas Ele dores. sempre dói, né? Ele sempre dói. Mas ele sempre te deixa firme também, Sim, né? sim. Isso é muito bom. Bom, gente, eu queria ouvir de vocês uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo o canal. O que vocês gostariam de dizer, se passar alguma coisa pela cabeça, chuta qualquer coisa. Qualquer coisa vai sair bom. Alguém tem uma ideia? Olha só, essa é a hora que a gente deixa todo mundo intimidado. Retorno solar com ascendente em leão. Dá cá isso. Nota-se muito. Tudo bem. Não, eu quero-vos dizer para aproveitarem o Carlos, porque efetivamente ele tem uma sabedoria muito, muito grande e é ótimo a compartilhar o seu conhecimento e muito generoso no que toca à partilha de conhecimento. E nós estamos a reunir uma máfia para roubar o Carlos para cá. Sim, nós vamos roubar o Carlos. Aproveita enquanto nós não conseguimos. Sim. A aposentadoria será aqui. Eu não sei se vai Nós demorar não vamos tanto resistir tempo. tanto Não tempo. sei se vai demorar tanto tempo. Também queria dizer que Poderoso, Resina. que é importante estes encontros luso-brasileiros. Exato. De haver mais A gente se dinâmica. encontra, né? Agora tem havido uma aproximação maior, desde há 2 anos para cá, Tá mais. com o Congresso Luso-Brasileiro. Sim, aquilo foi fantástico, foi ótimo, foi maravilhoso. A gente tem que fazer um congresso internacional que não seja só luz brasileiro, que tenha tudo, né? Sim, Porque, sim. afinal de contas, internacional é do mundo inteiro, Eu né? acho que nós podemos meter na nossa máfia o Simão e... O Simão tem que entrar. Não, porque o Simão também já tem o conhecimento O Simão dos já- grandes astrólogos Os ingleses. britânicos, ele está colado com o Nick Campbell. Sim, O Nick sim, Campbell a sim. gente recebeu lá num dos simpósios do Sinage e passeamos com ele lá. Ele deu um curso, deu palestras e volta e meia nós trocamos algumas correspondências. E eu usei o trabalho dele como uma das bases da minha tese de doutorado. Sim, realmente e ele é fantástico o aluno trabalho do Jeffrey Cornelius. O Jeff Cornelius. E pronto, por isso eu acho que nós temos a nossa máfia montada para criar... O Simão está estudando em Canterbury, né? Sim. Então, é onde tem a pesquisa astrológica toda. É isso aí. Gente, muito obrigado. Depois nós vamos emendar isso com as nossas outras paragens dentro da Quinta da Regaleira e outros locais. Nossas passagens iniciáticas, vocês vão me ouvir bufar muito, porque eu estou fora de forma. E ainda vai caminhar um E bocado. vamos caminhar um bocado. E é isso aí. A gente se encontra de novo na Taverna com Plutão. Beijo. Tchau.